Existo, além daquilo que é visível. Moro nos íntimos, como lugares intocados. Quando se fala de enxergar, se fala do avesso, da pele, do começo e meio, sem fim. Porque narrativas são coisas vivas, que não se perdem, são eternizadas pelas palavras daquele que diz. É muito difícil falar de si mesmo, eu confesso que tá aqui não é tão simples assim. Mas eu também acho que é um processo importante e extremamente interessante, né? Então, quem eu sou além do que se vê, eu acho que eu sou um universo de descobertas, assim. Eu acho que todo dia eu busco me encontrar, me reencontrar, me reconhecer, porque principalmente as minhas potencialidades, assim, e os meus medos. É uma coisa que eu tenho buscado nesse último momento, rever esses meus medos, assim, porque eu sempre vesti uma couraça de ser muito forte. Eu venho da cidade de Alcântara, e aí eu preciso fazer um recorte geográfico que eu não moro na sede, né? Eu venho do interior de Alcântara, de um quilombo chamado Cajueiro 1. É importante que eu faça essa demarcação geográfica porque é quem eu sou, né? Faz parte de mim e faz parte também da minha construção. Então eu venho de um quilombo da cidade de Alcântara, né? Vim de Alcântara para cá 16 de março de 2018. E foi um processo muito rápido, porque, enfim, naquela época eram algumas listas, né, que saíam, e eu fui ali logo nas últimas. Então, assim, tinha pouco tempo de inscrição, né, então foi um processo muito rápido. Eu tava com muita vontade, era muito doido, assim, porque eu passava o dia com muita vontade de sair esse resultado, e à noite falava, meu Deus, como é que vai ser se eu, de fato, passar? Né, eu vou ter que mudar, ir para uma outra realidade. E eu não sabia o que eu ia encontrar na cidade, porque o contato que a gente que é do interior e que viveu a vida toda no interior tem da cidade é muito do que a gente vê, não do que a gente experimenta. Então, quando eu cheguei aqui, primeiramente cheguei para fazer teatro. Obviamente que não é um processo muito fácil. A gente, quando vem do interior, isso é importante que a gente fale disso, dessa vinda para cá. Não é uma vinda fácil. Parece que a gente tem que fazer sempre 3 vezes mais do que quem já está aqui, que também já tem as suas dificuldades. Mas a gente encara uma outra realidade, não só social, mas uma outra conjuntura financeira. Nem todo mundo tem essas possibilidades financeiras. Eu tive um apoio muito grande. Mas depois eu também quis vestir essa couraça de responsabilidade, comecei a falar, cara, eu preciso ter uma renda financeira que não dependa dos meus pais, que não dependa sabe, da minha família. E aí que também veio outro baque, outras dificuldades. Então, e eu não me senti tão abraçado, assim, na universidade em relação a isso, porque os processos por exemplo, de auxílio permanência na universidade, eles ainda são processos que são muito difíceis por conta da quantidade de documentação, da quantidade de informação, que por vezes, quando você já sabe, já está, sei lá, nos últimos dias de inscrição, isso eu falo em relação às bolsas de permanência. Passei muito tempo sofrendo porque eu não sabia como é que fazia, qual o setor que eu iria recorrer a essa bolsa. Depois de muito tempo sofrendo, que eu tive acesso a uma bolsa, né, na época era R$ 400, fazia uma total diferença naquela época para mim, porque, enfim, eu dizia que era o meu primeiro salário. E aí, quando eu piscava, tinha acabado, porque tinha carteira de transporte, tinha isso, tinha aquilo. Mas eu acho que no primeiro momento, eu acho que essa falta de acolhimento, essa falta de informação, lá em 2018, quando eu cheguei aqui, foi uma coisa que me afastou de muitos processos legais, de ter vivido muitos processos legais dentro da universidade, de ter conhecido muitos espaços legais dentro da universidade, não só espaços físicos, mas também de espaços acadêmicos e também de oportunidade. Por vezes, por não ter acesso à informação, eu me senti muito não acolhido nesses espaços. E aí, depois que você começa a ter contato, que você começa a se inteirar em relação às coisas, você começa a ver a universidade de uma outra forma. Eu me sinto uma pessoa um pouco traumatizada em certos pontos e um pouco sagaz, um pouco com vontade mesmo de viver e aproveitar cada momento da vida. Eu acho que, aparentemente, visualmente, as pessoas me olham de maneira um pouco escalafobética, um pouco bizarra, um pouco
transgressora. Geralmente, nos lugares onde eu chego, são geralmente esse tipo de sensações e olhares que eu tenho. Diversos lugares, como mesmo no mercado de trabalho, ou então mesmo na universidade, eu nunca me sinto completamente bem, completamente à vontade, tanto fisicamente mesmo, quanto emocionalmente. Eu sempre me sinto um pouco fora da curva, fora da linha, fora do prumo. Porque desde muito jovem, muito criança, meu sonho era fazer antropologia. Sempre foi minha paixão, sempre foi o que eu mais desejava. Só que aí, bem no momento que eu tinha passado para ciências sociais aqui na UFMA, foi o primeiro ano do novo ensino médio. E isso frustrou completamente todos os meus sonhos profissionais, todo o cenário de mercado de trabalho que foi retirado de um dia para o outro. Isso me deixou bem inseguro de continuar. E acabou que no ano seguinte eu resolvi mudar para jornalismo. Eu sempre quis fazer faculdade em uma universidade. Eu nunca cogitei fazer em uma faculdade, fazer faculdade em um espaço que não tivesse essa polivalência que a universidade tem. E eu acho que mesmo aqui, mesmo a UFMA sendo um dos espaços mais promissores que a gente tem dentro do nosso estado, ainda assim, aqui a gente vê muita dificuldade da universidade como instituição a aceitar a comunidade, a sociedade civil e agregar pessoas que estão, mano, ao redor do espaço geográfico mesmo da UFMA. A UFMA é rodeada por tantos bairros, com tanta história, com tanta gente, e isso a gente não agrega no nosso dia a dia, a gente não agrega com nossa identidade universitária. Eu acho que esse tipo de falta faz a gente empobrecer muito o que poderia ser a nossa experiência dentro da UFMA. A universidade ela tem muitos discursos, tanto de inclusão social, inclusão de gênero, inclusão racial, só que quando a gente vai olhar quem constrói ainda a universidade, quem ainda compõe o corpo gestor, a gente vê uns certos padrões de corpos e pessoas que não reflete a grande variedade e diversidade que a gente tem no corpo de alunos, estudantes. Então eu acho que é nesse ponto que a gente ainda peca, que a gente ainda tem dificuldade de se colocar enquanto uma instituição plural. São diversas lutas, diversos desafios, diversas pessoas que passam a vida toda dando sangue para conseguir se manter na universidade. Só que isso não é visto, não é lembrado, não é percebido. E não é pouca gente, é muitos, muitos estudantes, pô. Mano, mesmo nos espaços de vivência na UFMA, pode ser a pessoa mais aleatória do mundo, pode ser uma pessoa que eu nunca vi. Eu vou ouvir dessa pessoa uma história parecida com a minha, de alguém que sobrevive todo santo dia, dando seu último vigor para se manter dentro da universidade, que é um espaço que te provoca a sair. Nós, enquanto acadêmicos, a gente devia se colocar nesse papel de ser educador social, poder transpor tudo que está sendo discutido aqui para além desses muros. Porque tudo isso são vários muros que são geográficos e muros psicológicos. Tem essa mureta que cerca pessoas que passam essas dificuldades, passam essas lutas dentro da universidade, e pessoas dentro da universidade que não conhecem, não sabem dessas lutas. E quando a gente vai discutir, a gente ainda exclui as pessoas que estão fora da universidade, que não conseguiram entrar, que não conseguiram estar aqui dentro. E tinham muito potencial para isso, tinham muito a que agregar a essa nossa discussão. Justamente pessoas LGBTs, pessoas pretas, pessoas que têm esse perfil de transgressor do padrão, buscando esses cargos e posições de liderança dentro da comunidade universitária, tanto na reitoria como dentro dos prédios. Eu acho que a gente devia começar a se preocupar em começar a liderar e não só ser liderado. Eu sou uma estudante da UFMA, né, de graduação, mas eu também sou professora da UFMA, formadora no curso de Letras Libras à Distância, sou professora também da UEMA, professora do município de São Luís, dos anos iniciais. Eu sou uma pessoa alegre, muito comunicativa, né? Eu sou uma mãezona, eu sou uma tiona. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, de estudar,
Eu sou múltiplas pessoas, né? Porque eu estou me construindo e desconstruindo a cada dia. Eu sou uma metamorfose ambulante, né? Estou sempre aprendendo, né? E estou sempre compartilhando aprendizados também. Quando eu vim para o Maranhão, eu quis fazer, né, o curso de Letras Libras, porque eu já tinha tido um aluno surdo. E houve toda uma inquietação para poder me aperfeiçoar nessa área, para poder fazer uma boa inclusão, né? Caso eu tivesse novos alunos. Existem várias formas de tecnologia assistiva. Eu sinto falta, né, de formações tanto para os alunos quanto para os professores relacionado a isso, né? Então, eu acho que a universidade deveria dar cursos de extensão, por exemplo. Eu acho que está faltando alguma coisa, né, voltada a essa questão da inclusão, tanto para o público acadêmico quanto externo da universidade. Tá, eu tô aqui, tô vivendo, tô comendo, mas pra mim tá aqui é porque eu sei que vieram lutas antes de mim. A minha avó era quebradeira de coco na Baixada, sabe? A minha mãe, hoje em dia, ela é professora, mas quando ela era criança, ela trabalhava vendendo banana na cabeça. Meu pai era um homem que foi pedreiro, sabe? Então eu sempre fico pensativa nessas lutas de pessoas que vieram antes de mim, se estabilizaram para que eu também possa ser essa pessoa que está aqui, sabe? Eu acabo sendo voz para muitas pessoas, pessoas interioranas, pessoas negras, pessoas jovens, artistas, pessoas trans, né? Eu lembro de uma vez que eu estava indo numa festa lá no Reviver, que uma menina trans, ela estava na recepção, e ela falou que ela via em mim uma fonte de inspiração, porque ela falou que eu era uma das poucas mulheres trans, das poucas travestis que estavam na graduação, que ela conhecia, então ela me via então como uma forma de inspiração. Eu acredito que os cursos da UFMA já deveriam ter cota para pessoas trans, especificamente mulheres trans travestis, porque querendo ou não é uma população que é muito violentada e que não tem tanto acesso a políticas públicas. Tem várias universidades aqui do Brasil, a nível federal e estadual, e já tem cotas voltadas para essa população. Eu acho que é necessário, né? E precisa se criar também debate sobre. Assim como eu acho também que deveria ter uma disciplina de gênero e sexualidade em todos os cursos. Porque, querendo ou não, muitas pessoas... Aliás, a diversidade é imensa, de diferentes corpos e identidade de gênero, sabe? E isso não deveria ficar preso apenas no curso de ciências sociais, então os cursos de humanas deveriam também por cursos de saúde. Eu acho que a mensagem que eu dou é paciência para todas, porque a gente já enfrenta muitas lutas, muitas violências, muitas amarrações, sabe? Então, querendo ou não, dar uma respirada, uma acalmada, uma paciênciazinha, já evita que a gente cometa coisas sem pensar, sabe? E é difícil ter paciência no nosso mundo que todo tempo, constantemente, a gente está numa correria. A gente sai correndo para correr atrás de ônibus para não se atrasar, imagine. Então, é todo o rolê de ter paciência mesmo para poder esperançar e ter seus objetivos, alcançar seu foco, sabe? Dar tempo ao tempo. Acho que acredito isso. A mensagem que eu deixo para todas é ter paciência, gente. Pra tudo. Você me enxerga? Além do que se vê, você ainda me enxerga? Eu existo, além do que se vê. Eu sou aquilo que você não consegue ver. E ainda assim, eu continuo existindo. Externamente, né, eu posso ser percebida profissionalmente, né, como aquela mulher, né, que tem esse envolvimento com a academia, com a universidade, né, que trabalha atualmente com isso, né. Então, nos últimos 2 anos eu estive envolvida com pesquisa de campo, né, na minha área, como redatora de texto, sempre fazendo esses movimentos para me aproximar da minha profissão. Então, para além do que se vê, eu diria que eu sou muito múltipla, né? Então, eu sempre estou querendo fazer coisas novas. Então, isso me define muito. Nos últimos anos, eu vim aprendendo alguns instrumentos musicais. Então, atualmente eu estou aprendendo o AGB, junto de um coletivo, né, de mulheres que tem esse propósito de empoderamento feminino. Eu já fui massoterapeuta, eu sou massoterapeuta, né? Então eu já fiz essa formação, eu já fiz crochê, então eu também estive em um coletivo de mulheres que se apresentava a partir do crochê, certo? Que se movimentava para estar juntos, crochetando, né? Existem diversas necessidades, né? Então, quando você se propõe a ser um espaço que aceita diversos grupos, independente de onde venham, você tem que se estruturar para você receber essa diversidade, né? Então, eu não vejo
que exista essa estrutura, né? A questão da creche, né? Uma coisa que poderia ter minado toda a minha história, porque não existe um espaço para colocar os meus filhos e tentar estudar, trabalhar e realmente contribuir com a universidade, certo? Então, se eu não tenho espaço que eu deixe meus filhos para poder fazer a minha graduação, para fazer o meu mestrado, seja lá o que eu esteja fazendo, como que eu vou estar ali naquele espaço? Na minha vivência, foi muito importante, por exemplo, ter a minha bolsa do mestrado, senão eu não sei exatamente onde eu estaria hoje, se eu estaria realmente atuando na minha área, se eu estaria conseguindo me sair bem, né? Digamos assim, na minha vida, se eu não tivesse tido esse apoio naquele momento tão importante, né? Então a gente tem que estar sempre lutando para que isso não seja cortado, né? Então tudo também é feito com muita luta, né? Então eu acho que pensar em soluções é manter as coisas que estão dando certo, né? Então é preciso que a gente continue colocando orçamento para as bolsas, é preciso que a gente continue vendo quem realmente na universidade precisa desse auxílio, fazer exatamente as pesquisas e direcionando isso, né, para o recorte social que precisa, que necessita daquele dinheiro, né. Eu acho que quando a gente pensa em universidade, a gente tem uma noção um pouco uniforme, né, de quem está ali, por que está ali, como foi a trajetória delas, né. Ah, fez o Enem, teve aquele sonho, entrou, não entrou, né? Então fica tudo muito no mesmo plano, né? Eu acho que quando a gente consegue, né, destrinchar as histórias de pessoas diversas, né, e você consegue apresentar como elas podem acontecer, né, de maneiras diversas, a gente vai entendendo como a universidade se compõe. Eu escutando a história de uma outra pessoa, eu consigo entender, poxa, aquela mesma dor ali, aquela mesma situação lá que também acontece com a outra pessoa, né. Poxa, como a gente pode se mobilizar em relação a isso, né. "Ah, eu pensei que era algo que só tocava a mim", mas não, toca a outra pessoa, né. Ou então, poxa, aquela história ela é específica daquela pessoa, como podemos ajudar, como que podemos refletir sobre a história daquela pessoa, que não é minha, mas que é dela e a gente está naquele mesmo espaço. A minha história, pessoalmente, assim, dentro da universidade é de muita luta, muita resistência. Cada dia é um dia. Quem consegue chegar no final, chega. E você conta no dedo quantos indígenas se formaram na última vez de que algo não existe. Então, eu sou da etnia Tupinambá do Maranhão, que é uma etnia que é dada como extinta no nosso estado. Graças à Tupã e a toda a luta que a gente vem fazendo, o povo tupinambá já tem um certo reconhecimento, né, pelo estado. Depois desse processo que ocorreu aqui na UFMA comigo, relacionado à cota, né, em que eu tive a minha matrícula indeferida, eu tive a minha matrícula cancelada, na verdade, depois de já estar, né, no curso, já estar estudando. Eu reivindico o meu direito de estudar na cota pela Defensoria da União e, com a ajuda da Defensoria, eu consigo a garantia desse direito, de estar aqui na vaga. É importante, trazer essa visibilidade, né, para os estudantes indígenas e estudantes quilombolas e, no geral, assim, porque, como eu falei no início, né, a gente não se vê representado, a gente não vê mais de nós aqui, então há uma dificuldade muito grande de chegar até aqui. A gente primeiro tem que querer e alimentar dentro da gente essa vontade de estar dentro da universidade. Mas, como não é um espaço acolhedor e não é um espaço chamativo, né, a gente se recolhe. Então, quem tem coragem de chegar na cidade, de se deslocar para a cidade, de pagar uma moradia, né, de buscar ali entrar na universidade e estar aqui já é de uma coragem tão grande, né, que a gente não se vê representado. Então, a gente precisa estar aqui e a gente precisa se manter aqui. É muito difícil para quem vem do interior, da comunidade, se manter na cidade com tudo, pagando aluguel, todas as despesas e ainda estudando. Eu falo isso porque é a minha realidade. Então, eu não sou bolsista. Eu estou estudando mesmo por vontade, por coragem,
Eu sei que é um direito meu a bolsa, mas ainda há, dificuldades maiores, assim, que fazem com que eu não consiga, assim como outros estudantes. Então, se tivesse mais essas oportunidades, né, de bolsas para os estudantes quilombolas, para os estudantes indígenas, de uma forma mais acessível, isso, menos burocrático, ajudaria a gente a se manter, né, a ficar e permanecer até o final. Olha, eu acho que o fortalecimento, ele acontece entre as pessoas, assim, um contato próximo. Eu digo assim, a pandemia afastou muito a gente. E depois da pandemia a gente volta a se encontrar e a gente entende que a presença, né, a troca presencial, a troca física, os encontros são muito importantes para o fortalecimento de uma cultura ou para o fortalecimento de um movimento. Então, trazer esses diálogos, né, faz com que a gente se ouça e se fortaleça, né. Eu acho que o lugar da universidade é um lugar que desperta, é um lugar que ele pode te preparar para o mundo no sentido político e no sentido de conhecimento, né, a se colocar. Você aprende que aqui dentro a gente tem poderes, né, poder de buscar conhecimento e de mudar nossa realidade através desses conhecimentos que a gente busca. E a universidade, ela me despertou uma coragem e vem despertando cada vez mais. Esse espaço não é um espaço fácil, mas é um espaço que a gente precisa, ter coragem de atravessar. E eu acredito que quanto mais de nós nesse espaço, melhor. Mais preparados nós vamos ficando, porque a gente vai compartilhando o que a gente aprende aqui. Na minha aldeia mora uma cabocla. Dizem que é homem, mas ela é mulher. Na minha aldeia mora uma cabocla. Dizem que é homem, mas ela é mulher. É a cabocla Ita da pena cinzenta, mora na aldeia de Tapindaré. É a cabocla Ita da pena cinzenta, mora na aldeia de Tapindaré. Na minha aldeia mora uma cabocla. Dizem que é homem, mas ela é mulher. Na minha aldeia mora uma cabocla. Dizem que é homem, mas ela é mulher. É a cabocla Ita da pena cinzenta, mora na aldeia de Tapindaré. É a cabocla Ita da pena cinzenta, mora na aldeia de Tapindaré. Na minha aldeia mora uma cabocla. Dizem que é homem, mas ela é mulher. Na minha aldeia mora uma cabocla. Dizem que é homem, mas ela é mulher. É a cabocla Ita da pena cinzenta, mora na aldeia de Tapindaré. É a cabocla Ita da pena cinzenta, mora na aldeia de Tapindaré.
Tchau!